Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vai, meus queridos? Professor Agnello aqui de novo com mais uma videoaula para vocês. Se cuidem, tá? Não esqueçam de lavar as mãos, higienizar com álcool em gel, não sair de casa, porque não é férias, né? É quarentena, um distanciamento social. Por acaso tiver que sair por algum motivo, gente, máscara. Quanto mais, como eu sempre falo, né? Quanto mais nós nos prevenirmos, mais rápido vamos a sair dessa pandemia e mais rápido vamos voltar a estar juntos em sala de aula. Entendeu? Uma saudade imensa de vocês, meus queridos do sétimo ano. Tá ok? Então vamos lá começar. A atividade que a aula de hoje, né, dessa gravação, é do capítulo 5. Não esqueci de fazer os exercícios de casa da página 108 e 109. Tá ok? A aula de hoje é Reforma Protestante, que está muito ligado a muitas pessoas, né? Porque até antes da Reforma Protestante, a única religião cristã existente era a religião católica, e a partir da Reforma Protestante foram surgindo outras religiões, né? Aí temos os luteranos, calvinistas, os anglicanos, e aí vai, né? E várias igrejas que existem hoje, cristãs não católicas, elas vão surgir a partir dessa reforma protestante. Um exemplo, os batistas, a igreja batista é de origem luterana, a igreja presbiteriana é de origem calvinista, e aí segue essas ideias, tá ok? Vamos lá. Primeiro, o que é a reforma protestante? Basicamente, é uma ruptura da Igreja Católica, né? É uma separação. A Igreja Católica existe e ela começa o que a se ramificar, né? Ela começa a se separar alguns elementos da Igreja. Isso tudo no início do século XVI. Motivos, professor, para essa separação, gente, vários. Coloquei alguns para vocês aí. Lembrando que esses motivos não estão no livro, tá, galera? Então vamos prestar atenção aí. Motivos. Primeiro, ideias renascentistas. Antropocentrismo, humanismo, racionalismo, individualismo. Quer dizer, o que essas ideias vão somar? Muito simples, queridos. O homem está pensando. O homem raciocina mais. Ou então, o que é isso quer dizer? A Igreja Católica agora ela começa a ter uma dificuldade de fazer o controle intelectual das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão pensando mais, estão usando o seu próprio raciocínio lógico para chegar às conclusões. Tá ok? Motivos religiosos e sociais. Tá aí, ó. Primeiro, religioso. Corrupção da igreja. Além da corrupção, a desorganização da igreja, né? Exemplo, naquela época tu não precisava estudar para ser padre. Se você tivesse grana e desse, ó, quero ser padre, tu era nomeado. O que acontece? A imprensa, né? A introdução da imprensa, né? Imprensa que eu estou dizendo é a máquina de imprimir, né? Materiais escritos. Lembrando que a primeira forma de imprensa era como se fosse um carimbo, né? O cara tinha que encaixar letrinha por letrinha, pum, carimbar que o panfleto, mas mesmo assim era muito mais rápido do que transcrever todas as informações. Outra coisa criticada também é o luxo da Igreja Católica. A Igreja Católica ela prega a pobreza, a divisão, e ela mesma não fazia isso. Motivos políticos. É o controle do Papa. Ou seja, o Papa ele tinha um poder muito maior até que o poder dos reis, e reis absolutistas. Por quê? Porque o pensamento era que o Papa era o mensageiro principal de Deus na Terra. Ou seja, a palavra do Papa equivaleria à palavra de Deus. Então não era questionada, muito mais forte até do que a palavra do rei. Para vocês terem ideia, o cara ser rei, quem coroava ele era o Papa. Quer dizer, quando o Papa coroava ele, dava a ilusão
de que ele estava sendo coroado por Deus, né? Uma escolha por Deus. Então, o que, que acontece? Os reis queriam diminuir esse poder do Papa, que automaticamente com o poder do Papa diminuiria, o poder dos reis o quê? Cresceria. Motivos econômicos. Primeiro, o motivo econômico principal, terras da igreja. Se vocês não sabem, sétimo ano, eu vou falar para vocês que o maior senhor feudal da Idade Média era a Igreja Católica. A Igreja Católica era a instituição que tinha, era, entre aspas, né, o senhor que mais possuía terras na sociedade. Então, o que, que acontece? Os reis estavam de olho nessas terras, né? Lembrando que as terras eram uma forma de demonstração de riqueza. Tá ok? A igreja, isso com os reis. Agora, economicamente, a burguesia era contra a igreja, por quê? Porque a burguesia toda atividade burguesa é uma atividade voltada para a obtenção de lucro. As atividades comerciais da burguesia são atividades comerciais voltadas para a obtenção de dinheiro. Então a igreja começa a combater, né, a criticar essas práticas lucrativas da burguesia. Quer ver? Uma delas é a usura. Usura não é o cara pão duro, não, tá, gente? Esse cara é usura. Não, não. Isso não, usura é emprestar dinheiro a juros. Agiotagem, né? Assim, o banco, fazer empréstimos que o banco faz. Então, usura é emprestar dinheiro a juros. E o que acontece? A igreja condenava essa prática. Outro problema que a igreja tem na questão econômica é a prática da indulgência e da simonia. O que é indulgência? Indulgência é venda de perdão. Eu, Agnello, roubei, matei, trafiquei, fiz tudo de errado. Eu chegava lá na igreja, pagava uma quantia, eles me davam um papel, um papel escrito qualquer, e nesse papel estava dizendo que eu estava perdoado. Isso era uma indulgência. Então eles vendiam a indulgência, vendiam. Outra prática que era condenada era a simonia, que era a venda de objetos sagrados. Ou seja, me vendia um pedaço da cruz de Jesus, espinho da coroa de Jesus, prego que crucificou Jesus. Agnello, isso é meio louco, né? As pessoas acreditavam nisso. Gente, lembra daquele esquema que eu sempre boto no quadro? Que o homem, para chegar a Deus, tinha que passar pela igreja, e tudo que vinha da igreja para Deus, tudo que vinha para o homem da igreja, de Deus para o homem, vinha da igreja. Ou seja, Deus, igreja, homem. Para o homem chegar a Deus, ele tem que passar pela igreja. E tudo que vem da igreja para o homem, antes vem de Deus. Então, o que acontece? A igreja é considerada a mensageira direta de Deus. Agnello, o que isso quer dizer? Se eu, Agnello, sou mensageiro de Deus, eu só falo a verdade. Se eu falo pro cara, tá vendo isso aqui, ó? Isso é um prego, eu sou um religioso, isso é um prego da cruz de Jesus. Para mim é verdade. Ele passa como sendo verdade. Então a igreja passa essas atividades corruptivas como se fosse verdade. Tá ok? Vamos lá. Reformadores, temos aí, ó, Martim Lutero, de 1483 a 1546, foi o primeiro reformador, né? Ele pregava umas ideias diferentes da Igreja Católica. A primeira ideia era a obtenção da salvação através somente da fé. Se você tivesse fé, você era salvo. A Igreja Católica não, ela prega que a salvação você obtém através da fé mais obras. O que são obras para a Igreja Católica? É quando você ajuda a Igreja Católica de alguma forma. Exemplo, nas pastorais da Igreja Católica, que são obras. Tá ok? Os luteranos acreditavam em somente 2 sacramentos, né, que era o batismo e a Eucaristia. Lutero criticava as práticas de indulgência e simonia, né, com muita força até. O que acontece? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e defendia a livre interpretação
da Bíblia. Ou seja, gente, até Martinho Lutero fazer isso, as Bíblias eram todas em latim. O cara não conhecia latim. Poucas pessoas tinham acesso à instrução nesse momento, né? Conhecimentos acadêmicos. E o que acontece? Você não tinha. Você aceitava o que falavam para você. Então, na missa, o padre falava em latim, lia aquilo tudo em latim, falava o que ele quisesse, virava verdade. Agora não, eu tô lendo. Opa! Peraí, não é isso que quer dizer, não. Ou seja, se eu começo a interpretar a Bíblia da minha forma, eu começo a questionar o que a igreja está falando. Ou seja, se eu questionar a igreja não quer ser questionada. A igreja quer o domínio intelectual. O que Martinho Lutero faz? Ele escreve um documento, né, chamado as 95 Teses, e essas 95 teses, isso foi maneiro, né? Ele foi meio sinistro, de que ele colou na principal catedral, né, do castelo de Winterberg. Lá as 95 teses, ou seja, 95 coisas que ele questionava a Igreja Católica. Não preciso dizer que ele foi excomungado da igreja, né? O que é excomungado é tirar o batismo dele, né? Ele fica pagão de novo. E sendo pagão não tem o caminho dos céus, né? Segundo a Igreja Católica. A partir dele, ele começou a criar uma nova religião, a religião luterana. Nós temos agora João Calvino, com a revolta calvinista. Olha só, Calvino defendia os 5 pontos de Calvino. A depravação total, homem nasceu com pecado original, herança do Adão e Eva, condição de pecador, somente ser salvo por Deus. Eleição incondicional, Deus escolhe, né, quem vai ser salvo. Somente Deus escolhe quem vai ser salvo. Expiação limitada, Deus não morre na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas salvar os escolhidos por ele, somente os eleitos. Graça irresistível, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado. Seu obrigado. E perseverança dos santos. Desde que Deus chama, o homem pode ser salvo, tem que assumir a sua fé. Isso aqui são os pontos que ele defendia. Agnello, qual é a principal ideia calvinista? Gente, a principal ideia calvinista é a teoria da predestinação. Ou seja, para João Calvino, a pessoa já nascia predestinada por Deus a ser salva ou não. Ou seja, independente das coisas, ele já teria sido escolhido para ser salvo ou não. Agnello, você sabia se ia ser salvo ou não? Não. Mas Calvino dizia que algumas coisas que aconteceram na sua vida davam ideia se você vai ser salvo ou não. Uma delas é enriquecer. Quando o cara ganha muita grana, dá a ideia de que ele é o quê? Abençoado. E se ele é abençoado por Deus, ele vai ser o quê? Salvo. Então, essa é a ideia da teoria da predestinação, né? Que o cara ele já nasce predestinado a ser salvo para salvação, para danação. Tá ok? E aí o que acontece? Quem adota essa religião? A burguesia. Porque a burguesia quer enriquecer. E na ideia calvinista, enriquecer não é pecado. Ele não diz como, mas ele diz que enriquecer não é pecado. Pecado é você não seguir a palavra de Deus para os calvinistas. Agora, diferente da Igreja Católica, né, que pregava que a acumulação de bem e de dinheiro é pecado. Então, o que os burgueses fazem? Abandonam o catolicismo e se converte, na maioria, para o calvinismo. Tá ok? Isso é uma ideia. Então, a ideia da teoria da predestinação, o cara nasce predestinado a ser salvo ou não. E por isso que a burguesia adota ela, porque a acumulação de dinheiro para eles não é pecado. Só botei um adendo para vocês: os calvinistas na Inglaterra são chamados de puritanos e na França são chamados de huguenots. Tá ok? Reforma anglicana. Essa é uma reforma bem interessante, que ela não tinha um perfil muito religioso, mas sim
social e econômico. Primeiro, por que ocorreu a reforma? Porque o rei Henrique VIII rompe com a igreja e cria uma igreja nova. Porque Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão. Por quê? Porque Catarina de Aragão não dava para ele um herdeiro homem. Mas aí o que acontece? O Papa nega o divórcio. Ele nega o divórcio de Henrique VIII. Por quê? Porque ele não queria um conflito com o Sacro Império Romano. Porque Catarina era tia de Carlos V, o rei do Sacro Império, ou seja, o maior império católico daquele momento. Então, o Papa não queria criar nenhum tipo de desacordo com o Sacro Império. Então, ele nega esse divórcio de Henrique VIII. Só que, gente, Henrique VIII é rei absolutista. Então, o que acontece? Já que ele é legado, ele mesmo faz o próprio divórcio. Ele rompe com a Igreja Católica. Ele cria uma coisa chamada ato de supremacia. Esse ato, Henrique, com autorização do parlamento inglês, seja bem claro, ele rompe com a Igreja Católica e cria uma nova religião onde o chefe da igreja é o rei. Ou seja, ele cria a religião anglicana onde ele é chefe. Tu acha que ele ia negar o próprio divórcio? Então, para isso que o rei cria esse movimento. Automaticamente que Henrique VIII, olha que malandro, olha que visão econômica dele, ele rompe com a Igreja Católica, ele confisca, né, ele pega todos os bens da igreja e coloca no nome da coroa dele. Tá ok? Só dando uma lembrança para vocês que o anglicanismo, né, as doutrinas anglicanas são muito parecidas com as doutrinas católicas. Aí temos outras reformas aqui menores, mas ocorreram, né? Tipo a reforma de Tom Mutzer, que é anabatista, aonde as pessoas tiveram, né, que se batizar de novo, negavam o batismo da igreja e se batizavam de novo. E eles tinham dois momentos de batismo, em que eles todos tinham que se batizar novamente na idade adulta, né, para confirmar a sua doutrina. Aí o que acontece? Também confiscaram as terras das igrejas, separaram entre eles e tudo mais. Temos também a reforma de John Wycliffe, né, que condenou as indulgências, critica o acúmulo de riquezas da igreja. Outro também de John Hus, que ataca a corrupção da igreja também. Né? Eu botei a imagem deles aí para vocês. São reformas menores, mas ocorreram. E aí o que acontece? Vocês acham, meus lindos, que a igreja católica, poderosa do jeito que ela é, ia ficar ali parada? Deixa reformar. Não faz falta para mim, não. Claro que não, né? Então a Igreja Católica ela organiza uma resposta a essa reforma protestante. É o que a gente chama na história de contra-reforma, né? É uma resposta da Igreja Católica. Uma das primeiras medidas foi a aprovação da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. Cara, isso foi muito malandro da igreja. O que a igreja faz? Ela perdeu aqueles fiéis no movimento de contra-reforma na Europa, mas no mesmo momento, lembra que a história é online, tudo acontece ao mesmo tempo que está acontecendo a reforma protestante, está ocorrendo a expansão marítima. E o que a igreja faz? Ela cria um movimento, né? Ela cria a Companhia de Jesus, e coloca os jesuítas, comandados por Inácio de Loyola, para acompanhar os navegadores e espalhar a fé católica pelo mundo. Esse era o objetivo. Entendeu? Então a Companhia de Jesus, né, os jesuítas foram criados nesse momento de contra-reforma para descentralizar a religião católica da Europa e espalhar por todo o mundo. Gente, não é à toa que a fé católica ela é a maior religião das Américas, né, que foram colonizadas pelos europeus, principalmente por espanhóis e portugueses. O Concílio de Trento, que foi uma reunião, o concílio é uma reunião de catedrais, né? Para dar um exemplo, quando o Papa morre, vai ser escolhido outro Papa, é feito um concílio, né? É lá na. Já se conhece até onde é, né? Lá onde Michelangelo pintou a Capela Sistina, né? Ele se entrancou lá, só sai dali depois que o Papa é escolhido. E que eles fizeram essa reunião para fortalecer, né, manter o fortalecimento da Igreja Católica. Então eles foram criando algumas medidas para manter o poder da Igreja Católica.
A primeira medida é estabelecer a Bíblia como a única fonte de fé, ou seja, as informações religiosas têm que partir da Bíblia. Eu, Agnello, escrevi um livro. Aquele meu livro não pode ser considerado uma fonte de fé. A fé é a única, toda a fé cristã é da Bíblia. Confirmaram, né, aquilo que eu falei anteriormente, que a salvação é obtida através das fé e das obras, né, como eu falei, ajudar a igreja, fazer serviços, dízimo e tudo mais. Eles aceitam a tradução da Bíblia, mas a única tradução aceita é da Bíblia Vulgata, pode traduzir, mas só essa. Por quê? Porque a Bíblia Vulgata é uma Bíblia que não gera nenhum tipo de questionamento, né? Qualquer tradução que ela é feita não muda, não tem, não fica ideias interpretativas, né? A ideia ela é centralizada num ponto. Ou seja, mesmo eu traduzindo a Bíblia ao pé da letra, as informações ali vão ser as informações que a igreja quer que você entenda. Negação da livre interpretação, né? Você também tem que aceitar a interpretação que a igreja te passa da Bíblia, não só a sua, né? Não aceitar somente a sua. Então, a igreja questiona aquilo que você entende, se for ao contrário daquilo que ela acha, então ela condena isso, né? A interpretação central tem que ser a interpretação que a igreja passa. Cria os seminários, né, local de estudos para a formação de religiosos, né, de padres, que até então os padres não tinham uma preparação ainda muito boa, né? Então ali eles vão estudar para ter uma melhor preparação religiosa para exercer a função de padre. Eles criam o catecismo, que é uma parada bem interessante, né? O que é o catecismo? É uma escolinha, né? Mas a igreja protestante tem também, tá? Se na igreja católica tem o catecismo, na igreja protestante tem a escola dominical, né? O que é isso? É você condicionar a pessoa desde criança a ser católica. Isso é o catecismo, né? É você condicionar, os pais levam, você fica lá estudando, quer dizer, você fica sendo condicionado a ser da Igreja Católica. Mesma coisa do protestante na escola dominical, tá? Cria-se o índex, a lista de livros proibidos, né? A igreja proíbe certas leituras, principalmente leituras que questionam a igreja católica. Aí estamos aí, leitura de Lutero, de Calvino, e aí vai, né? Qualquer leitura que seja questionadora da igreja católica, ela é proibida. E por último, que é o mais sinistrão, a Igreja Católica cria o Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, a Igreja Católica cria a Inquisição. A Inquisição ela é um órgão, né, criado pela Igreja Católica, criado e liderado para a Igreja Católica, mas tinha perfil militar, que ela investigava, perseguia, prendia, julgava e condenava, perdão, os considerados hereges, ou seja, aqueles que desobedeciam à doutrina católica, né? Não obedecer aqueles dogmas católicos. Então, um período bem de caça às bruxas, né? Período bem ruim da história. Gente, olha só, era um negócio muito louco, sabe por quê? A galera não considerava se você era ou não era culpado. Se você tivesse algum tipo de acusação, você era preso. Eu, Agnello, não gosto do meu vizinho. Nós brigamos, discutimos, seja qual for o motivo. Eu vou lá no Tribunal de Inquisição, faço uma denúncia do meu vizinho. Olha só, meu vizinho, sei lá, de noite fica gritando nomes estranhos na madrugada, uma voz meio demoníaca e tudo mais, pá. Gente, o Tribunal de Inquisição prende ele e leva. E geralmente, quando era preso e levado, não voltava. Quer ver? A Igreja Católica fazia um bagulho que era muito ruim. Prendia uma mulher, seja ela qual for, sei lá, uma amante de um padre, queriam desaparecer com a mulher. Ela era acusada de bruxaria, ela era levada. É um feito análise física para ver se ela era bruxa. Sabe como é que era feita essa análise? Parada muito louca. Primeiro, deixava uma mulher nua na frente de religiosos para verificar se ela tinha alguma marca do demônio. Sabe o que é a marca do demônio? Qualquer marca, qualquer sinal. Sinal do nosso corpo, uma mancha, uma verruga, sei lá, qualquer coisa. Qualquer sinal de nascença.
Era uma marca, eles considerados uma marca do demônio. A Guiné, se não tivesse sinal nenhum. Tem gente que não tem, né? Cara, eles fabricavam sinal. Eles beliscavam as mulheres, sabe qual é? E aí no outro dia ficava aquela mancha roxa, era acusada aquela mancha de bruxaria e tudo mais. Era uma parada muito ruim. A Agnello ainda não tem certeza. Gente, o que eles faziam? Eles amarravam a pedra no pé da mulher e jogavam no rio. Se ela morresse afogada, ela era inocente, vai para o céu. Olha que loucura. Se ela se desvencilhasse da pedra e subisse, né, nadasse, ela era bruxa. O que acontecia? Fogueira. Queimava viva. Tá ok? Gente, eu espero que essa aula aí tenha ajudado vocês. Se cuidem. Estamos juntos aí. Qualquer dúvida, me mande um e-mail. Tá ok? Forte beijo para vocês. Tchau, tchau.